Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui e hoje é mais um dia do nosso especial Nem Só de Bobeira, ver fofoqueira. Dessa vez a edição de número 4, a gente tem algumas indicações, está um tempo sem indicar nada, assim, que não seja bobeira, né? Então a gente tem algumas coisinhas aqui para falar para vocês. Eu, inclusive, tenho as minhas indicações oficiais e algumas menções honrosas que, infelizmente, o mundo estragou. Mas eu já explico. Bom, eu trago apenas as minhas indicações mesmo, que foi o que deu para assistir. E o que a gente consegue assistir, né, entre as nossas bobeiras que a gente comenta aqui toda semana. Então, vamos começar? Vamos. Então, minha primeira dica aqui, e aí, eu vou pedir calma aqui pra vocês, é um episódio apenas de Black Mirror. Black Mirror, pra quem não sabe, é uma antologia da Netflix que trata ali meio de ficção científica, questões, enfim, vários episódios com muitos traumas, muitas questões, episódios muito bons e episódios muito ruins, né? A série tem esse problema aí. E aí, eu quero indicar um episódio apenas dessa última temporada, que eu acho que é o meu episódio preferido da última temporada. Que o nome do episódio é o Eulogy. É o 5º episódio da 7ª temporada de Black Mirror. O que acontece nesse episódio, basicamente dando uma geral pra vocês, é que um homem que vive ali recluso, meio triste, deprimido, ele descobre que uma antiga namorada dele do passado faleceu, e aí meio que a família dela manda para ele um recurso tecnológico ali em que eles vão recolher as boas memórias que ele tem dela para usar no velório. Parece ótimo. O problema é que ele não tem exatamente tão boas memórias, a coisa terminou meio feia ali, e a gente não entende o porquê, o que foi que aconteceu. O que ela fez, o que foi que ele fez, e aí ele vai meio que revisitando algumas fotos antigas pra ver se ele lembra de alguma coisa e tudo. E aí, por que a questão da fofoca? Nisso a gente fica ali o mistério de, meu Deus, o que aconteceu? E a gente também fica ali no mistério de como é esta mulher, porque ele ficou tão rancoroso que ele meio que destruiu ali o rosto dela em todas as fotos, e ele nem lembra mais como é o rosto dela. Então, de tão pesado que foi o trauma, o negócio foi feio. E aí a gente fica ali naquela curiosidade pra saber como é esta mulher e o que aconteceu com eles, né? Pra ele guardar tanto rancor, o que aconteceu com essa relação. E é um episódio, assim, como eu já bem disse, Black Mirror tem episódios traumatizantes. O primeiro dessa temporada, inclusive, trauma. E episódios horrorosos, finais horríveis. Eu acho que esse final, ele é agridoce. Tipo, a gente vai descobrindo ali, e óbvio, né? O que tá no passado foi, ele não tem como refazer as coisas que aconteceram. Mas é muito bonito o que acontece, eu acho o final muito bonito, eu acho que é o melhor episódio dessa temporada pra mim. E a gente realmente fica ali entretido em saber o que tá acontecendo, o que aconteceu, como é que ele vai lidar com isso. Então é um episódio muito legal de Black Mirror, eu indico fortemente apenas esse. O resto vão por sua conta e risco. Então, eu não sou grande fã de Black Mirror. Tem muitos episódios assim que eu já assisti que são, tenebrosos. Então, eu nunca faço tanta questão de assistir. Eu Mas também não. sempre quando me indicam assim um ou outro, eu falo, não, esse é muito legal pra assistir, então eu costumo ver e gostar. Mas eu acho que vou dar uma chance então pra esse, vou assistir só ele também. Assiste mas só assim, esse. não é muito mais a minha praia, Black Mirror. Eu eu também tenho assim. um pouco de dificuldade, mas essa temporada até que eu gostei da maioria dos episódios. Teve um outro ali que eu dispensaria fortemente. Mas eu assisti, fiz esse esforço e achei aqui uma boa pérola. Inclusive, eu gosto muito do ator principal, o Paul Giamatti, que ele fez um filme ano passado pro Oscar também. Ai, gente, esse ator é ótimo, maravilhoso. Eu vou agora então pra minha primeira indicação. Eu vim bem temática nessas indicações aqui. O meu grande tema vai ser gastronomia, culinária. Então eu vou começar indicando a série Julia, da Max, que tem 2 temporadas. E essa série, ela fala basicamente da vida profissional
e pessoal da escritora e apresentadora de programas culinários mais famosa do mundo. Acho que sim, a Julia Child. Nessa série a gente vê mais ou menos como é que ela teve a ideia para criar o programa dela, que foi um programa assim muito pioneiro nesses programas de culinária, que a gente não tinha nesse formato antes, e é um programa que inclusive reflete muito dos conteúdos que a gente vê hoje em dia de culinária. Muitas inovações e muitas coisas pensadas nesse programa se perpetuaram até hoje, né? E aí a gente vai vendo como foi que ela criou esse programa, de onde veio essa ideia, como que ela batalhou para conseguir colocar ele no ar, porque, né, não foi fácil assim, tipo, ela precisou, sabe, pelejar bastante para conseguir colocar ele no ar, e como que ela faz para manter aquilo rodando, né? Porque vira um grande programa de sucesso, mas isso não significa que tá pronto, assim, que tá dado, e ela precisa, sabe, pensar em tudo, assim, é muito pioneiro, é muito vanguardista, então ela precisa testar as receitas, ver como é que ela vai fazer com os ingredientes, essa parte do preparo, né? Tem muitas receitas, principalmente de origem francesa, que ela indica, que tem um preparo muito longo, então ela precisa, sabe, se organizar para que aquele show vá pro ar, para aquele programa vá pro ar. E aí é muito legal, porque a gente vê um pouco da vida pessoal dela ali, misturada com aquilo. E como é que ela faz pra ela realizar esse sonho. Então é uma série que deixa a gente muito preso nessa dinâmica de tipo, meu Deus, será que ela vai conseguir colocar esse show no ar? Será que ela vai conseguir manter esse show no ar? E vendo assim as soluções que ela dá. E apesar de ser uma pessoa muito privilegiada, né, ela tem já uma origem de uma família rica, ela é casada com um diplomata americano, mas ainda assim ela precisa passar por alguns perrengues, né, para conseguir colocar esse programa no ar. E a gente fica assim maravilhado. Eu pelo menos fiquei assim maravilhada vendo a parte dos bastidores, como são as ideias, né, para ela conseguir gravar as receitas, mostrar todos os detalhes. E isso para mim foi muito encantador mesmo e me prendeu bastante. Então é uma série que ela é bem cativante e que faz a gente ficar realmente atento e querendo ver como é que aquilo vai ao ar, como é que aquele programa no final vai dar certo, vendo todos aqueles bastidores e todo aquele caos, né, por trás das câmeras. Caraca, que doideira. Nunca tinha ouvido falar. Parece bem legal. Que eu acho que faz muito sentido, até porque é uma mulher, né? Uhum. Nesse mundo, colocando TV é um lugar meio complicado. Sim. E nossa, eu acho que é o que? Anos 60? Não lembro agora direito. Mas Era é um bem lugar mais antigo, complicado assim, o ainda. programa. Então era muito complicado, assim. A gente vê umas coisas que, gente, pelo amor de Deus, Sim, não eu acredito imagino. nisso. Mas assim, é maravilhoso. Assistam. Realmente é uma série bem encantadora. E o jeitinho dela, o jeitinho da Julia, né? Que essa atriz interpreta, é muito legal, é muito bonitinho, assim. Ela é bem cativante. Ai, ótimo. Acho que vou até colocar na minha lista também, pra quando sobrar um tempinho. A minha segunda indicação é da Disney Plus. E ela até foi bem falada, mas eu acho que ela não foi... Muito do que ela foi falada foi muito publi, assim. Então acho que as pessoas não deram a atenção devida pra essa série. Porque essa série é maravilhosa. É Paradise. E essa série, acho que eu vou começar a convencer as pessoas aqui que gostam de uma bobeira com a seguinte coisa. O criador dela, o Dan Fogman, é o mesmo criador de This Is Us. E tem algumas coisas ali que são This Is Us também. O jeito que ele toca a série, né, de ter umas idas e voltas ali na linha do tempo. E é muito legal. E o ator principal é o Sterling K. Brown, que, né, também fez This Is Us. Ou seja, gente, pra quem gosta de This Is Us, é tudo ali em casa. O que é a história? A história acompanha o Xavier Collins, né, que é um agente do serviço secreto, que ele é chamado ali para proteger o presidente dos Estados Unidos. Só que, logo no primeiro episódio, o presidente aparece o quê? Morto. Dentro da sala dele, e começa o que parece ser uma série de investigação ali, né? Só que aí, logo no primeiro episódio, a gente já toma uma rasteira e a gente descobre que a série não é sobre investigação. Ela até a gente vai com esse mistério até quase o fim da temporada. Então é sobre isso, mas não é só sobre isso.
eu não vou revelar muitos detalhes, porque é parte da surpresa, mas a série também é uma ficção científica. Nossa. Como? Se virem, vão assistir o primeiro Gente, como episódio. assim? Então, eu tava aqui, This is Us, beleza. Aí do nada, ficção científica. E aí a gente pensa, nossa, o cara que escreveu This Is Us fazendo uma ficção científica, será que vai dar bom? Vai, porque o que uma boa ficção faz? Ela extrapola alguns conceitos e traz pra gente, né? Então, apesar da coisa da ficção científica ali, do elemento de ficção científica que existe, da utopia e tal, apesar disso tudo, ele trata muito de dramas muito familiares, muito próximos da gente. Porque, afinal, é o Engraçado, né? Que curioso. Então, tem muita coisa de família, de amizade, temas que a gente tá acostumado a ver e que a gente sabe que esse homem sabe trabalhar. E, gente, ele sabe. E ele trabalha bem a coisa do mistério. A gente já tinha percebido no This Is Us, que tem alguns episódios que ele vai contando uma história e no final tem uma pequena reviravolta e a gente descobre que tem uns personagens ali que estão relacionados. Ele faz isso algumas vezes em This Is Us. E aqui ele faz também de uma outra forma, não com os personagens, mas trabalhando esse mistério, né? Os vários mistérios que vão aparecendo, porque acabam aparecendo outros, além, né, da morte do presidente. Então é muito legal, gente, essa série. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir esse ano. Assisti, assim, de madrugada, depois que o Neto ia dormir, eu ficava passada assistindo, muito entretida ali. E gostando muito. E eu acho que o personagem principal também, que, né, era o Xavier, que era o mesmo ator que fazia o Randall. Este homem é muito cativante, ele é muito maravilhoso. Não tem como não gostar dele, é muito bom ficar ali torcendo pra não dar ruim a vida dele. E é muito bom, os outros personagens, o cara que faz o presidente também é ótimo. E filhos, tem muitos atores bons e é muito legal. E tem uma personagem lá que é mais vilãzona também. Meu Deus, como a atriz é boa, como te odeia ela fácil, porque a mulher é o cão. É muito bom, gente, essa série. Eu acho que... E aí, de novo, trata de política, relações familiares, tem a coisa da utopia. É muita coisa, só que tudo trabalhado de uma forma tão legal que não tem como. Tu não consegue nem piscar direito. É muito bom. Paradise é a recomendação, gente. Pra quem não tinha dado muito valor, porque tinha muita gente falando, como se fosse publi lá no começo, divulgando pela Disney. Cara, assistam, porque é muito bom. Nossa, eu vou super anotar essa dica, porque eu confesso que eu tenho deixado a Disney Plus de lado, assim, tipo, tem sido dos streams que eu menos assisto, que eu menos uso. Então, acho que eu vou aproveitar essa indicação pra reavivar esse streaming que eu tô deixando de lado, né? É bom ter uma coisa boa na Disney pra não ficar me estressando só com Star Wars, né? É que eu fico pensando em Disney, eu penso ou animação, ou alguma outra coisa, assim, tipo... Basicamente animação, e aí como não tem nada saindo agora, então eu esqueço que tem outras coisas lá. Então, Desde que eles absorveram o catálogo do Star Plus, Plus, melhorou muita coisa ali. Tem muita coisa legal, tem saído outras séries legais. Acho que até no futuro eu vou ter outras coisas pra indicar de lá. Tá, eu vou pra minha segunda indicação agora. Como eu disse, eu tô abandonando, né, um pouco a Disney e eu tenho focado muito na Netflix. Então, essa indicação é de lá. Essa indicação é de lá, que é um reality coreano chamado Guerra Culinária. E qual que é a premissa desse reality? É basicamente assim, são 100 chefes, eles arrumam 100 chefes de cozinha, o que pra mim já é absurdo esse número. Então eles arrumam 100 chefes de cozinha e dividem eles entre 20 chefes com estrela Michelin e 80 chefes sem estrela Michelin. E aí a gente vai ver uma grande batalha para decidir quem é o melhor chefe de todas essas 100 pessoas, né? E aí vai ser uma batalha que começa com os 80 chefes disputando entre si 20 vagas para ir, a partir daí eles começarem a disputar com os chefes Estrela Michelin. Então a única vantagem dos chefes de Estrela Michelin é essa, tipo, eles não participam dessa primeira competição. Mas a partir daí, tudo nesse reality é extremamente maravilhoso, porque ele não é simplesmente um reality de culinária. Ele tem provas muito intrigantes e não é só tipo, quem faz a melhor receita ou quem faz o melhor prato. É assim, quem tá gerindo melhor aqui nessa prova? Eles têm provas que são em equipe, provas que são individuais, provas que é tipo como gerir um restaurante ou como montar um menu para servir um determinado público.
Então ele é muito completo, assim, não é só, tipo, a pessoa que melhor cozinha, o chefe que melhor cozinha, mas, assim, a pessoa que tem uma noção melhor de como gerir um negócio, como gerir um restaurante. E aí é incrível, assim, são provas maravilhosas. Ele tem, cada episódio tem 1 hora, mas passa tão rápido, a gente fica numa adrenalina, assim, e querendo descobrir quem é que vai ganhar. Tem um detalhe que a gente só sabe o nome dos chefes de estrela Michelin, essa é outra vantagem deles, né? A gente não sabe o nome dos outros chefes que não tem estrela. Então a gente fica só ouvindo eles por codinomes que eles se deram, e aí no final, quem... tipo, desses chefes, né? A gente vai descobrindo o nome só pro final, de quem fica. E aí é muito bom, assim, é uma prova muito... São provas muito malucas, assim, tipo, cada episódio é uma prova diferente, então não é esse estilo Masterchef, que vai ser sempre essa competição. Tipo, vai fazer um prato, a pessoa vai passar, depois já tem que fazer uma repescagem, e aí outra pessoa passa. Não. É, tipo, uma dinâmica completamente diferente, são provas muito diferentes em cada episódio. E a gente fica, assim, preso, simplesmente preso, assim, absorvido. Eu queria assistir ele todo de uma vez, mas como eu disse, né, ele tem 1 hora de episódio, então eu assistia todo dia antes de dormir e eu ia pensando naquilo, tipo, meu Deus, como é que vai ser a próxima prova? Quem vai avançar, quem vai ganhar? Então, Ai, sério, é maravilhoso, gente. É incrível. Eu lembro que na outra edição, né, do Nem Só de Bobeira Vive a Fofoqueira, a Mari indicou um reality coreano também. Então, assim, coreanos são muito bons de fazer reality. Eles são muito bons. Inclusive, já entra aqui a minha primeira menção honrosa, porque eu indiquei O Jogo do Diabo, e a segunda temporada tá saindo agora no Netflix, e eu vou indicar de novo, porque, meu Deus, que reality bom! Como pode? Como pode? Inclusive, essa indicação da Juliana vai com certeza pra minha lista, porque logo, logo estarei órfã de um reality coreano. E aí, como eu vou ficar órfã, vou precisar de outra coisa pra assistir. Então, gente, assistam. Esse aqui eu já vou colocar na minha lista, porque eu sei que é o que eu vou assistir quando acabar o Jogo do Diabo, com certeza. Sério, gente, vale muito a pena. Pra quem gosta de ver reality de culinária, Masterchef, nossa, esse daqui dá um pau no Masterchef. Ai, gente, e porque coreanos, em geral, no que se trata de reality show, eles dão um pau no mundo inteiro, gente. O Jogo do Diabo é sério, quem não viu, por favor. Já dito isso, passando pra minha última dica, sem ser minhas menções honrosas, eu vou indicar uma série da Apple. Sempre trago aqui a Apple, sempre, porque eu acho que a Apple também, ela é outra que ela tá mandando muito bem nas bobeiras, mas em outros tipos de série também. Principalmente no tipo de série que eu adoro, que eu sempre acabo trazendo aqui, que é série de suspense, policial, esse tipo de coisa. Gente, essa série é maravilhosa. O nome da série é Acima de Qualquer Suspeita, que é com Jake Gyllenhaal. Gente, a história é a seguinte: um promotor descobre ali que uma colega dele, outra promotora que trabalhava junto com ele em alguns casos, foi assassinada. E até aí, beleza, né? Oh, meu Deus, vamos investigar. E ele meio que fica ali, ele assume o caso. Só que não demora muito, ele perde esse posto. Por quê? Porque ele vai ser acusado desse assassinato. Veja, olha que plot twist. Então, logo no primeiro episódio, a gente vai descobrindo, eu não vou contar nada, até... Assim, tem um filme muito antigo com o Harrison Ford também, que foi adaptado do mesmo livro que a série foi adaptada. Só que a série, já sabendo que existiu o livro, existe o filme que adaptou. A série tem um final diferente. E como é uma série, ela tem muito mais tempo para explorar, o negócio é muito louco, realmente explora bem os personagens, principalmente esse personagem principal do promotor. E, gente, esse homem, meu Deus do céu, o Rush, ele é muito difícil. Olha, a gente até quer defender ele, mas tem um momento que a gente tá acreditando que ele matou a mulher já. Quem fica, não é possível que esse doente se comporte desse jeito. Ele é muito difícil. A gente fica suspeitando dele. A série toda também. E aí tem outros momentos que a gente começa a desconfiar de todo mundo. Bem aquele tipo de série policial, assim, que vai gerando vários suspeitos. É muito bom. A série é muito boa. A gente fica preso ali. Eu e o Neto, a gente assistiu essa série assistindo enquanto estava saindo. Então a gente teve o pavor de assistir um por semana. Então toda semana acabava e a gente ficava em desespero. E ficava, meu Deus, e agora? Cadê? Cadê o resto, pelo amor de Deus? E aí toda sexta-feira a gente ficava nessa tensão. E ai, meu Deus, saiu episódio novo, vamos ver o que deu. Até que, finalmente, né, chegamos a uma conclusão.
Estou sabendo que vai ter uma segunda temporada dessa série com uma outra história. Essa história do Rush se acaba nessa temporada, então tem início, meio e fim, o que é ótimo. Adoro série de suspense que começa e termina. Mas vai ter uma segunda temporada, aparentemente, com outra história, e aí eu volto aqui pra dizer pra vocês se vale a pena, mas acho que vai demorar isso aí ainda. Mas é isso, gente, de Conan, Apple sempre arrasa. Ai, nossa, eu adoro dicas da Apple, porque assim, sério, maravilhosas. Inclusive, eu deixei de fora uma indicação da Apple, mas eu posso transformar numa menção honrosa. Eu deixei de fora porque ela foge do meu contexto. Eu acho que a gente pode deixar uma menção honrosa dupla, porque eu também ia indicar, eu tirei da minha lista porque tu ia indicar e no final... É que eu transformei nesse grande menu, né, essa indicação culinária. Aí eu deixei de fora. Mas vou falar então a minha última indicação e aí a gente passa para as menções honrosas. Isso. Então, minha última indicação segue sendo da dona Netflix, vai ser Marta. É um documentário que saiu super recente agora, que ele fala basicamente da ascensão, a queda e a luta por voltar para o sucesso da Martha Stewart. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim. Conheçam a Martha Stewart, né? Acredito que sim. Mas assim, eu escutava muito falar dela, principalmente em séries, acho que basicamente em séries, assim, tipo Gilmore Girls, falava muito da Martha Stewart. Ah, é verdade, de fato. E é daí que eu conheço ela, tipo, eu não conheço ela por si só, eu conheço ela através de séries e sabia mais ou menos o que ela fazia por causa das séries. O que a Martha Stewart faz? Ela é uma pessoa que criou um conglomerado de mídia falando sobre entretenimento, dicas de como organizar sua casa, cuidar do seu jardim, receber pessoas, cozinhar. Então, assim, tarefas do lar, digamos assim, e do entretenimento. Só que, para além disso, esse documentário mostra o lado dela de empresária, de mulher de negócios, de como que ela chegou nesse formato, né, de negócio, de uma empresa assim, que foi super lucrativa, e como que ela se envolveu num escândalo, assim, basicamente um escândalo envolvendo as ações da empresa de um amigo, que levou ela a ser presa e quase falir. E passar muito tempo, assim, tipo, sumida da mídia. Eu conheço essa história. Essa parte, a parte do crime, eu sei. Então, todinha. Eu não conhecia a parte do crime, eu não sabia disso, eu só sabia dela, assim, essa figura Martha Stewart. Sabia que E aí, o que a coisa gente vê também nessa série é que ela é considerada, tipo, a primeira pessoa americana a ter um império bilionário vindo do zero. Do zero entre muitas aspas, tá, gente? Porque ela casa com um ricaço, ela já trabalhava na Bolsa de Valores, então, assim, ela tem todo um histórico de conhecer pessoas influentes e de ter grana. Não assim do da zero, família, mas do casamento. E aí, então, não é basicamente do zero, assim, ela entende bastante de negócio. E a gente vê também como que o mundo dos negócios muito masculino também deu uma minimizada, assim, nela. E contribuiu muito para que ela fosse decaindo também. Acho que boa parte do que a gente vê dentro desse escândalo criminoso tem a ver com homens querendo mostrar que eles podem, sim, prender uma mulher, mesmo que ela seja bilionária e super conhecida e tudo mais. Então a gente vê um pouco disso, assim, nessa narrativa dentro do documentário. E é muito interessante, assim, é muito interessante ver agora como que ela tá voltando. Acho que ela tem quase 80 anos, ou mais de 80, eu não lembro agora. Mas assim, ela tem 84 anos e agora ela tá super ativa nas redes sociais, no TikTok, participando de vários programas. Então, assim, sabe, uma mulher se reinventando aos seus 84 anos. Ah, e tem um disclaimer também, né? Que ela também é acusada de várias questões de assédio moral. Que ela também coloca essa pontuação no documentário. Tipo, se fossem homens fazendo isso, eles seriam lidos como homens de negócio. Tem uma postura firme. E ela como uma assediadora moral. Não que uma coisa justifique a outra. Mas assim, a gente sabe também como é que funciona. Então, eu acho que é um documentário muito interessante, assim, pra assistir, pra ver como que ela tem uma mente, assim, super afiada para aproveitar oportunidades de negócio, para construir um conglomerado de mídia, assim, em torno dela. E como que ela tá se reinventando agora aos 84 anos. Eu fico, assim, fascinada com isso, tipo, com a idade, assim, quando a gente acha que tudo já se perdeu, que não dá para fazer mais nada. Na verdade, dá sim, tem forma, assim, de se reinventar ao longo de toda a vida, né? Sim.
Isso é muito legal mesmo. Eu já tinha ouvido falar da parte criminosa da coisa. Foi aí que eu tinha ouvido falar dela. Nossa, eu não sabia, não fazia ideia. É que eu acompanho coisas de crime real de vez em quando, e aí apareceu esta senhora. Inclusive, que eu vi quando eu tava vendo essa história, tem um personagem em Orange is the New Black que é inspirado nela, que é uma senhora da mídia que é presa e todo mundo fica ali atrás dela. Fica aí essa menção honrosa também para Orange is the New Black, que é maravilhoso. Vamos começar nossas menções honrosas. Aí a gente pode começar pela dupla e depois tu segue com as tuas menções próprias, pode ser? Gente, então... disclaimer da Apple. Vai, Juliana. Essa vai ser a nossa grande indicação aqui, assim, gente, pelo amor de Deus, assistam. Que série maravilhosa. Eu fiquei sabendo dessa série quando o Felipe Cruz falou dela no Papel Pop. No Papel Pop não, quando ele falou dela no Wanda. E eu fiquei assim, gente, vou assistir. E aí eu não assino a Apple, né? Teve um fim de semana que eles abriram um sinal. E eu olhei assim, não, eu vou assistir essa série agora. E, gente, foi incrível. Eu assisti em um sábado. Primeiro porque era o fim de semana, né? Que ia estar aberto o sinal. Mas porque a série, ela te prende de tal forma. É um enredo assim, tão... Gente, é uma fofoca. E um negócio assim que vira uma grande fofoca. Tipo, gente, eu tô vendo coisas acontecendo e aí eu tô vendo as consequências dessas coisas do passado no futuro, no presente, e eu tô assim, não estou acreditando, não acho que é desse jeito. Não posso crer. Não posso crer. E aí a gente vai vendo assim, tudo que acontece e tipo, gente, eu não acredito, tá tipo tudo piorando muito. É uma assim, eu não vou falar muita coisa porque pode virar um grande spoiler. Gente. Tudo é spoiler. Tudo. Assim, falar um pouco mais do que isso já é spoiler. Mas o que a gente sabe é que tem, assim, uma mulher muito famosa, muito bem sucedida no mundo atual, no presente, e alguma coisa do passado dela volta pra atormentar essa mulher. E aí a gente começa a ter esses flashbacks, né, do que aconteceu no passado. E a partir disso eu não vou falar mais nada, porque eu pensei até em falar uma coisa, mas ia ser spoiler. Eu, infelizmente, assim como eu assisti Acima de Qualquer Suspeita, um por semana, eu assisti Disclaimer desse jeito. Nossa, que Meu tortura. Deus do céu, gente, que tortura! Juro por Deus, deem graças a todos os deuses que vão seguir essa indicação, vão assistir tudo uma vez. Porque, olha, gente, eu sofri toda semana quando chegava, eu ficava, meu Deus, finalmente. E é assim, muito de devorar essa série, de devorar mesmo, sério. Vocês assistem numa sentada. São 8 episódios, né? Acho que cada um tem mais ou menos 1 hora. Então, assim, assiste numa sentada, que ela é uma série que te prende muito, assim, sério. Acontece tanta coisa, gente, é tanto flashback e tanta interferência do passado do presente, que, olha, é de enlouquecer. Maravilhoso. Pra continuar na pegada Apple, eu vou indicar... Gente, é até difícil, por isso que eu tirei. Eu ia indicar Ruptura. Só que falaram tanto que é chovendo molhado. Gente, indicar Ruptura é chovendo molhado. Pra quem ainda não se convenceu e precisa do meu aval, pelo amor de Deus, assistam Ruptura. Saiu a 2ª temporada recentemente, todo mundo tava falando só disso. Toda semana, né, saiu um episódio novo e toda semana uma discussão nova. E aí minha recomendação em relação a isso é, não fiquem vendo teoria do que pode, o que não pode ser, só assistam e sejam felizes, não fiquem tentando tentar descobrir qual o mistério da série, porque eu acho que isso não ajuda em nada a experiência. Eu acho tão chato também ficar, tipo, pensando assim, o que vai acontecer? Gente, só assiste, sabe? Eu acho que atrapalha a experiência, principalmente porque tem gente que coloca umas teorias muito mais absurdas do que a série se propõe a ser, e aí quando chega, tudo te decepciona, não é bom. Não façam isso. Eu deixei de ver muita gente que estava comentando sobre a série por isso, porque eu senti que as pessoas estavam muito focadas na teoria e não em analisar o que já a série apresenta pra gente, que tem muita coisa. Então, minha recomendação é essa. Não vou nem explicar o contexto de Ruptura, porque eu ia passar 2 horas aqui. Vocês sabem, e se não sabem, só vão e assistam, porque é legal. Isso. E nessa pegada também do chovendo molhado, eu ia falar de Conclave, porque é uma fofocaiada ótima. Gente, essa é uma menção rosa dupla também, meu Deus. Conclave, que sabor, gente. Se vocês ainda não viram, pelo amor de Deus, tá faltando o quê? Sabe? Teve a maior divulgação de todas, que foi um conclave real.
Então, Né? assim, assistam, sério, é lindo, assim, meu Deus, a estética desse filme, Ai, as tudo, direção de arte cenas, me faz chorar de linda. nossa, a trama, a fofoca, tudo é incrível, gente, pelo amor de Deus, assistam. Devia ter ganhado mais coisas no Oscar. Ai, E com eu não vou certeza, comentar o olha. Oscar. Porque eu estou com revoltas ainda até agosto. Deixa Mas pra lá. assim, de novo, chovendo molhado. Todo mundo só falou disso nas últimas semanas por conta da morte do Papa. Então, gente, Se ainda não se você viu, ainda não assistiu... esse é um sinal, assista, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Se você ainda não seguiu essa recomendação, uma das 5 pessoas que ainda não fez isso, vai assistir. E aí, Jogo do Diabo já falei, né? E a minha última menção honrosa é um filme que eu não queria falar aqui, porque eu não acho legal falar nada sobre ele. O filme é Acompanhante Perfeita, está na Max. É um filme meio de terror, assim. De terror, gente. Um suspensezinho, um slasher, assim, né? De boa, eu consigo assistir sem fechar muito o olho. E não tem muitos sustos, não é essa vibe. Mas assim, vou comentar o que se trata? Não, porque eu acho que é spoiler. Vão, deem play, não leiam, pelo amor de Deus, a sinopse. É isso, só chega, abre a Max, acha o filme, dá play sem ler nada. Não vejam sobre o que é, porque eu fui ver assim e a experiência foi muito melhor. Que eu acho que quem já sabia mais ou menos do contexto, perdeu ali um pouco da graça de uma pequena descoberta no filme. Então, não saibam o contexto de nada, vão que nem eu fui. Deem play e assistam e se surpreendam ali com o plot inicial, que é divertido. Eu acho que ele não é o melhor filme do mundo. Mas assim, tu pega essa surpresa no final e vai até o fim com isso. E eu acho que vale a pena. De novo, é um filme curtinho, 1h30, gente, terror. Assim como as comédias românticas, eles têm esse costume. O compromisso, né, com o tempo. Com o tempo dos outros, sabe? De não fazer um filme gigante. Não precisa. Um filme curtinho, que tu faz uma pipoca ali, te entretém, dá uma risada, fica meio, eita, o que tá acontecendo? E ótimo, divertido. Basta isso, gente, que vocês precisam saber. Só assista. É isso, então, gente. Essas foram as nossas indicações. Teve bastante coisa, né? A gente se programou para fazer 3 de cada, mas, assim, menções honrosas tiveram várias. Então, aproveitem nossas indicações. Comentem aqui se vocês já assistiram algum desses, se vocês acham alguma dessas indicações incríveis, maravilhosas, já assistiram. Ou se vocês têm também indicações mais sérias, assim, fora um pouquinho do tema do podcast, pra gente ver, porque como vocês podem ver por esse episódio e todos os outros 3 que já fizemos antes, a gente também assiste outras coisas além de bobeira, de comédias românticas, de dramas adolescentes, apesar deles serem os nossos favoritos. Mas a gente também tem interesse por outras coisas, então se vocês quiserem deixar indicações até pra gente gravar um próximo episódio desse, coloquem nos comentários do YouTube, do Spotify, ou lá no nosso Instagram e no TikTok, @bobeiras-para-refletir. Isso, gente. Aproveitem, tem muita coisa aqui, se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, e assinem a Apple, porque, caramba, Exato. só coisa boa. Deem um tempo da Netflix, coitada. E aí, mas na Netflix também tem muita coisa, e reality coreanos, tudo de bom. É isso, gente. É isso, gente. Até a próxima quarta-feira. Beijo, tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras-para-refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.